Olá, alunos da disciplina Instalações Elétricas Industriais. Bem-vindos a essa aula. Hoje daremos continuidade ao estudo das proteções do circuito elétrico nas instalações elétricas. Como nós vimos na aula passada, é importante fazer um dimensionamento adequado desse tipo de proteção para garantir o funcionamento correto do circuito e, em caso de falha, garantir que o circuito será desligado de maneira segura. E aí nós estudamos como é feito o dimensionamento dos relés térmicos, como que essa escolha do relé e o ajuste dele deve ser feito para garantir a proteção contra a sobrecarga de motores elétricos. E para a aula de hoje nós vamos estudar o disjuntor e o fusível, que são proteções contra curto-circuito, e o disjuntor ainda é uma proteção contra a sobrecarga, ou seja, ele cumpre o papel do relé térmico que nós estudamos semana passada. Então, primeiro, os disjuntores termomagnéticos, que é o tipo de disjuntor que nós vamos estudar aqui. Ele tem as duas proteções, como eu falei com vocês, tanto contra sobrecarga quanto contra curto-circuito. E na própria simbologia dele a gente consegue perceber isso. Então, nos diagramas de comando e carga dos motores, o disjuntor aparece com essa simbologia. Essa simbologia aqui de cima é para diagramas unifilares. Então, no caso, nós temos o disjuntor funcionando como uma chave, essas três semi-retas aqui indicam isso para a gente. Esse símbolo aqui é o símbolo do relé térmico, o que significa que ele protege contra sobrecarga. E esse I maior seria o símbolo para a proteção contra o curto-circuito. E aqui nós temos uma chave para acionamento desse disjuntor, ou seja, ele é ao mesmo tempo três coisas, igual a gente está vendo aqui: proteção contra sobrecarga, contra curto-circuito e ao mesmo tempo ainda pode ser utilizado como dispositivo de manobra, igual a gente está vendo aqui. Possui várias funções no circuito: proteção contra sobrecarga, contra curto-circuito, seccionamento, ou seja, a parte de chave dele, manobra, está relacionada a ligar e desligar os circuitos, e proteção contra quedas e ausência de tensão, sendo que esse último aqui não é comum para todos os disjuntores. Existem disjuntores que percebem ausência de tensão ou uma falta de fase, por exemplo, e conseguem desligar o circuito para impedir que este se danifique. E dentro dos disjuntores mais comuns, nós temos aí o padrão DIN e o padrão NEMA, sendo o padrão NEMA muito utilizado em residências e o padrão DIN mais de uso industrial. E existem outros tipos de disjuntores também, como é o caso do disjuntor de caixa moldada, que é usado para proteção de motores, igual a gente vai ver mais à frente. Mas esses dois modelos aqui são os mais típicos, principalmente quando a gente está falando aí de cargas menores. A estrutura interna do disjuntor aparece aqui. Como ele tem dois tipos de proteção, ele tem dois tipos de princípio de funcionamento. O princípio da unidade térmica se baseia no aquecimento da lâmina bimetálica, igual nós vimos na aula passada para o relé térmico, e quando esse aquecimento chega a certo nível, esse par bimetálico deflete, garantindo o desligamento do circuito. Já para a parte magnética, nós temos aí a proteção contra o curto-circuito. Devido à corrente muito elevada do curto-circuito, essa unidade magnética gera uma força em uma bobina que vai garantir o desarme do disjuntor. Então são dois princípios que vão garantir esse funcionamento. E aqui nós temos como características principais desse disjuntor a chave, que é chamada de manopla. Temos aqui essa bobina, ou que pode ser também ser chamada de solenoide, né? Enfim, é um indutor que vai ser utilizado aí como a unidade magnética. Devido à alta corrente que flui por ele, que vai surgir uma força magnética considerável capaz de desligar o circuito. Temos aqui no 5 a lâmina bimetálica, que já é para a parte térmica dele, a unidade térmica. E por fim, de mais importante que nós temos o 8, que é a extinção, a câmara de extinção de arco voltaico. Porque o disjuntor vai abrir o circuito sob carga, ou seja, eu sempre terei corrente passando por ele. Fazendo o desligamento do disjuntor, seja por meio da chave ou por meio do acionamento de uma das duas unidades, vai aparecer aqui um arco voltaico. Isso daí acontece sempre que um circuito é interrompido. Se eu tiver uma corrente elétrica fluindo por um circuito e abrir aquele circuito, eu vou verificar essa questão do arco elétrico. E a ideia é que o disjuntor consiga extinguir esse arco sem causar nenhum tipo de dano, porque a energia associada a ele é grande, de modo que, tendo essa câmara de extinção, ele vai ser confinado aqui dentro até se extinguir e não vai causar nenhum dano a outras partes do disjuntor. Inclusive, essa questão da corrente de interrupção dele é muito importante. Se a corrente de curto-circuito estiver acima da corrente de interrupção do disjuntor, ele provavelmente será danificado. Então já é um detalhe que a gente precisa ficar de olho também.
E aqui nós temos a curva de atuação para esse disjuntor em relação ao tempo. Ou seja, aqui mostra para a gente a corrente que está fluindo por ele e o tempo que ele vai levar para desligar. Então percebam que aqui embaixo nós temos múltiplo da corrente nominal do disjuntor. Se a corrente for a própria corrente nominal, não há desarme. Essa reta aqui que passa pelo 1 nunca vai encontrar com a curva do disjuntor. À medida que essa corrente vai aumentando, nós já temos uma atuação do disjuntor mais lenta aqui nessa primeira parte da curva, que é devido à questão da unidade térmica. Ela requer um aquecimento para que esse disjuntor desarme. Ou seja, esse primeiro ponto aqui, essa primeira parte do gráfico, é a proteção contra a sobrecarga. Depois nós temos essa parte onde a atuação é muito mais rápida. E aqui a gente já tem a unidade magnética agindo. De modo que, a partir de um certo valor de corrente, a unidade magnética passa a agir muito mais rápido do que a térmica. E aí ela é a nossa protetora do circuito. É ela que vai garantir proteção acima de certos valores de corrente. E nós temos também essa outra curva aqui, que trata a respeito da energia transferida durante aquele problema que apareceu ali na rede. E a ideia é trabalhar com aquela integral de Joule que eu falei com vocês na última aula, que é basicamente a quantidade de energia que o dispositivo de proteção transfere para o circuito durante aquele problema que apareceu ali. Então percebam que na primeira região, aqui na região A, nós temos uma corrente menor do que a nominal. Logo, não pode existir acionamento do disjuntor. Ele não vai desligar o circuito se a corrente permanecer aqui dentro desse intervalo. Se essa corrente aumentar, nós vamos ver que a energia associada a ela também aumenta, e aí nós teremos o disparo da unidade térmica. Ou seja, se estiver entre a corrente nominal do motor e uma corrente mínima de disparo da unidade magnética, é a térmica que vai agir. Por quê? Passou da nominal, então já está em sobrecarga, e se não atingir o mínimo que a unidade magnética exige para atuar, ela não vai atuar, claro. E aí é responsabilidade da unidade térmica fazer isso. Na região C, nós temos uma corrente maior do que a mínima exigida pela unidade magnética e menor do que a corrente máxima que o disjuntor consegue interromper, que pode ser chamada também de corrente de ruptura do disjuntor, esse IDR que apareceu aqui. Nesse caso, a unidade magnética vai agir e interromper o fluxo de corrente no circuito, e aí nós percebemos que à medida que a corrente aumenta, essa quantidade de energia também aumenta. Só que a partir de certo valor, ou seja, quando a corrente estiver acima do máximo que o disjuntor consegue interromper, nós temos a impropriedade de uso do disjuntor. Por quê? Se ele interromper uma corrente tão elevada, ele pode se danificar no processo, e aí aquela questão de segurança que nós vimos na aula passada já não é mais aplicável. Logo, é importantíssimo a gente conhecer os valores de corrente de curto-circuito no nosso sistema para escolher um disjuntor que seja adequado para fazer a interrupção daquele valor de corrente de curto-circuito. E para fazermos o ajuste da corrente da unidade térmica desse disjuntor, é necessário observar os mesmos detalhes que nós observamos quando ajustamos o relé térmico. Ou seja, primeiro, a corrente de ajuste da unidade térmica, que nós vamos ver que para alguns disjuntores ela não é fixa, né? A gente pode escolher esse valor de corrente igual é feito para o relé térmico. Esse valor precisa ficar acima da corrente do circuito, porque, caso contrário, ele vai identificar que um funcionamento normal é uma sobrecarga. E é necessário que essa corrente de ajuste seja menor do que a corrente nominal dos condutores, de modo que, se o condutor estiver realmente em perigo, o disjuntor já percebeu isso e já está naquele período ali para fazer o desarme. Logo, essa operação aí ficará segura. Além disso, é necessário fazermos uma verificação da chamada corrente convencional de atuação do disjuntor. Nós vamos multiplicar essa mesma corrente de ajuste, que foi escolhida aqui entre essas duas correntes limites, e multiplicá-la por um fator K, que vai depender de alguns parâmetros que nós vamos ver mais à frente. E esse produto tem que ser menor do que 1,45 vezes a corrente nominal dos condutores. Se isso daqui for atendido, nós vamos garantir uma operação adequada da unidade térmica do disjuntor, porque é necessário fazer ainda mais uma verificação além do que a gente trabalhou lá para os relés térmicos, devido a alguns ajustes que a gente faz nesse dispositivo. E por fim, temos que observar também a questão do tempo de atuação. O tempo de atuação do disjuntor tem que ser menor do que o tempo de rotor bloqueado. Caso contrário, o motor irá se danificar se houver por algum motivo, né, o rotor dele ficar bloqueado, ele não conseguir partir.
Se o disjuntor demorar a atuar, o motor vai ser danificado. E por outro lado, o tempo de atuação do disjuntor não pode ser superior ao tempo de partida do motor. Se isso for verdade, durante a partida o disjuntor já está enxergando uma sobrecarga e vai desligar. Então, além de escolher uma corrente de ajuste que se adeque a essas duas expressões, nós vamos verificar também a questão do tempo de atuação. E aqui o fator K que eu falei com vocês. Ele vai depender do tipo de disjuntor que nós vamos utilizar. Então percebam que o disjuntor em caixa moldada tipo G, que é muito usado para proteção de motores, tem um fator K de 1,35, que ele já está falando a respeito de uma corrente convencional de atuação do disjuntor. Então a gente vai ter que multiplicar essa corrente de ajuste dele por 1,35. E aí a gente consegue verificar se ele vai atuar dentro do momento específico. De maneira geral, vamos trabalhar com essa linha aqui, né, com a constante K igual a 1,35. E aí nós temos, como eu falei com vocês, o disjuntor do tipo G, que normalmente é usado para motores. E o disjuntor do tipo L, que é o modelo novo aqui, vamos dizer assim, é adequado para proteção de outros tipos de circuito. Então, circuitos de distribuição, iluminação, tomadas e comando. Ou seja, se a gente estiver pensando aí em proteger um motor, é só pensar no disjuntor de características tipo G. E vem a parte de proteção contra curto-circuito. Visto como funciona para sobrecarga, para o curto-circuito nós vamos seguir uma ideia bem parecida, só que ela é mais simples ainda de ser definida. Então, primeiro, a corrente curto-circuito do nosso sistema deve ser inferior à corrente de ruptura do disjuntor, ou seja, a corrente de curto-circuito tem que ser menor do que o máximo que o disjuntor consegue interromper. Caso contrário, a gente entra naquele problema dele poder se danificar no processo e não oferecer a segurança necessária. Então fizemos lá o cálculo da corrente curto-circuito. Ela é de 5 kA, eu tenho que ver se o meu disjuntor consegue interromper correntes maiores que 5 kA. E outra coisa importante também é verificar se a corrente de curto-circuito daquele sistema é maior do que a corrente mínima necessária para que ele identifique o curto-circuito. Então essa corrente de curto deve ficar entre as duas correntes do disjuntor. Ele precisa de um mínimo para identificar o curto e um máximo para ele conseguir interromper. Se a corrente de curto-circuito simétrica estiver dentro desses dois valores, a gente pode aplicar o disjuntor sem problema algum. E aqui nós temos alguns exemplos de disjuntores tripolares da Siemens. O código dele aparece aqui, tipo do disjuntor, a corrente nominal dele. Aí ele tem aqui uma faixa de ajuste da unidade magnética, que tem o intervalo, né? A gente pode escolher qualquer intervalo dentro dessa faixa de ajuste. E a faixa de ajuste da unidade magnética é fixa. Isso significa que a corrente nominal dele vai ser multiplicada por 12. No caso, os 25 amperes que foram escolhidos, né, como corrente nominal do disjuntor vão ser multiplicados por 12. E essa daí é a faixa de ajuste da unidade magnética. Ou seja, ele só vai conseguir interromper correntes que sejam, usando a parte magnética, só vai conseguir interromper correntes que sejam 12 vezes maior do que essa corrente aqui de 25 amperes. E o máximo que ele pode interromper é quanto? Depende do nível de tensão que a gente está trabalhando. Mas são correntes na casa dos quiloamperes. Então, exemplo, se a gente for pegar esse modelo aqui, de faixa de ajuste da parte térmica, de 10 a 16 amperes. Vamos trabalhar aqui com 12 vezes 25, que vai dar aí 10 seria 250, 300. 300 amperes é o mínimo de curto-circuito que ele precisa para poder identificar como curto. E se a gente estiver trabalhando, por exemplo, em 380 volts, ele vai conseguir interromper correntes de até 10 kA. Ou seja, entre 300 e 10 kA, ele vai usar a unidade magnética. Caso contrário, se ele estiver trabalhando ali com correntes de sobrecarga, ele vai usar a parte térmica dele para garantir essa proteção. E aqui nós temos o exemplo que vai ser necessário para fazer o ajuste aí da parte térmica e verificação da parte magnética do disjuntor para saber se ele é adequado à proteção de um circuito. E o que nós temos é o seguinte: determine os ajustes do disjuntor destinado à proteção de um motor de 50 CV, 380 volts, 4 polos, em regime de funcionamento contínuo, alimentado por um circuito em condutor unipolar de cobre, tipo da isolação PVC, de seção igual a 25 mm², instalado em eletroduto embutido no piso. O tempo de partida do motor é de 3 segundos. A corrente de curto-circuito no terminal do circuito do motor é de 5 kA e a corrente de curto-circuito fase terra vale 4 kA. Então aqui eu já reuni os dados do motor,
Como eu falei, é possível olhar isso tudo daí em tabelas, as tabelas que eu já passei para vocês, mas para a gente ganhar tempo eu já coloquei aqui. Motor de 50 CV 380 volts tem uma corrente nominal de 68,8 amperes e pode ficar até 10 segundos com o rotor bloqueado sem que sofra algum tipo de dano. A relação entre a corrente nominal de partida é de 6,4 e a capacidade de condução de corrente do condutor, no caso, esse condutor de 25 mm no eletroduto embutido no piso, é de 86 amperes. Então, com essas informações, nós vamos escolher um dos disjuntores da tabela anterior para fazer essa proteção e vamos escolher também o ajuste da unidade térmica dele e verificar se o tempo ficou adequado. Para a definição do disjuntor, vamos começar escolhendo a corrente de ajuste da unidade térmica. Nós sabemos que essa corrente de ajuste deve ser maior ou igual à corrente do circuito, ou a corrente nominal do motor, que nesse caso aí é de 68,8 amperes. Então o primeiro passo é esse, o valor mínimo da corrente. Tem que ser maior do que isso aqui. Por outro lado, essa mesma corrente de ajuste deve ser menor que a corrente nominal dos condutores. Nesse caso aí, essa corrente nominal dos condutores é de 86 amperes. Ou seja, nós precisamos de um IA que seja maior ou igual a 68,8 e menor ou igual a 86 amperes. Então, podemos pegar aqui, dentro desse intervalo, escolher um valor e verificar se ele vai ser adequado. Por exemplo, 75 amperes. E agora que a gente definiu a corrente de ajuste do relé, de ajuste do disjuntor, é necessário verificar qual é o modelo de disjuntor mais adequado para o nosso cálculo aqui. Para a corrente de ajuste de 75 amperes, nós vamos precisar trabalhar com o modelo 3VF31, que aceita correntes de ajuste de 63 a 80 amperes como valor de corrente de sobrecarga. E no caso, esse modelo trabalha com 15 vezes a corrente nominal para uma corrente de curto-circuito mínima de atuação, então seria no caso 1.500 amperes, e ele, para o valor de tensão aí do exercício, pode interromper correntes de até 65 kA. Vamos pegar essas informações dele aí. Então o modelo do disjuntor é o 3VF31 e ele tem essas características aqui, ó. Corrente de ajuste entre 63 e 80, o nosso 75 está dentro. A corrente mínima de atuação dele é 15 vezes a corrente nominal. A corrente nominal dele é de 100 amperes, então nós teremos aqui 1.500 amperes, ou seja, é o valor mínimo de corrente de curto-circuito para ele conseguir identificar um curto. Vai ser útil daqui a pouco. E a corrente de ruptura dele é de 65 kA, ou seja, ele interrompe até esse valor aí. Agora que nós já temos o nosso disjuntor, o modelo dele é o de 100 amperes, corrente nominal de 100 amperes. Já escolhemos uma corrente de ajuste. É necessário agora verificar se o tempo está adequado. Então esse tempo da unidade térmica dele deve atender o seguinte: ele tem que ser maior do que os 3 segundos, tempo de atuação do disjuntor deve ser maior do que 3 segundos, porque senão ele vai atrapalhar na partida do motor, e ao mesmo tempo ele tem que ser menor do que os 10 segundos, que é o período máximo que o motor pode ficar com o rotor bloqueado sem ter danos. Então, se o nosso tempo de atuação estiver dentro desse intervalo aqui, vai ficar de bom tamanho. E para conseguir definir isso, nós vamos precisar da corrente de partida do motor. A corrente de partida do motor é 6,4, com a relação IPIN, vezes a corrente nominal. Então, nós temos aqui 440,32 amperes de corrente de partida. Em relação à nossa corrente de ajuste, essa corrente de partida, corrente de partida do motor em relação à corrente de ajuste, ela é 5,87 vezes. E aí nós podemos consultar a curva do disjuntor para verificar qual é o tempo de atuação de acordo com a classe de disparo. Como nós vimos, a corrente de partida é 5,87 vezes a corrente de ajuste do nosso disjuntor. Logo, olhando aqui na curva dessa família que nós escolhemos, que é 3VF3, nós vamos ver que entre 5 e 6 aqui, 5,87 está praticamente igual a 6. Então, olhando aqui para 6 vezes a corrente ajustada, qual é o tempo de atuação?
vai depender da família, né, da classe ali de disparo. Para essa primeira classe aqui, para essa primeira curva de 5 segundos, o tempo de atuação é entre 3 e 4 segundos. Para a classe de 10 segundos, o tempo de atuação é aproximadamente 6 segundos. Para essa outra classe aqui de 15 segundos, o tempo de atuação está bem próximo dos 10, que é o limite. E para as outras está acima de 10. Logo, é interessante a gente trabalhar aqui com essa classe de 5 ou de 10 segundos, de modo que o disjuntor vai desarmar, no caso de uma sobrecarga, né, de rotor bloqueado, antes daquele tempo limite, que é de 10 segundos. Então podemos trabalhar com uma dessas duas classes aí, que ele vai funcionar sem problema algum. Então, de acordo com o tempo de atuação do disjuntor, a gente percebe que está adequado, e ele vai ficar dentro desse intervalo se a gente escolher uma daquelas duas classes. E outro detalhe também que a gente precisa observar é o seguinte: se a relação, né, K vezes IA é menor ou igual a 1,45 vezes a corrente nominal dos condutores. O K, para esse nosso exemplo aqui, é 1,35, porque a gente está usando o disjuntor para proteção de motores, que é o tipo G. A corrente de ajuste que nós escolhemos é de 75 amperes, e isso deve ser menor do que 1,45 vezes a corrente nominal dos condutores, que é de 86 amperes. E a gente verifica que isso é verdadeiro. Ou seja, o ajuste é verdadeiro. Então, se a gente escolher uma corrente de ajuste de 75 amperes, ele vai conseguir respeitar o tempo de atuação e ainda essa corrente ainda vai conseguir trabalhar dentro dos intervalos que a gente precisa, né, conferindo aí por essas expressões. Então, a unidade magnética ficou ok. Agora a unidade, na verdade, não é magnética, né? A unidade térmica está ok. Lembrando aí que a térmica é a proteção contra a sobrecarga. E agora sim a magnética, que é a proteção contra curto-circuito. Para essa proteção, então, nós temos o seguinte, que a corrente de ruptura do disjuntor é 65 kA. Então, 65 kA, corrente de ruptura do disjuntor. E é necessário interromper aí 5 kA, ou seja, está adequado. E outra coisa importante também é que a corrente mínima deve ser menor do que a corrente mínima de curto-circuito simétrico. No caso, aí foi informado que a corrente monofásica é de 4 kA e ele interrompe correntes a partir de 1500, ou seja, 1,5 K. Então também ficou ok. Então, resumo, né? O que a gente fez aqui? Escolhemos uma corrente para a parte térmica, né? Para a unidade térmica que está entre a do motor e a dos condutores. Essa corrente garantiu um tempo que é maior do que o de partida e menor do que o de rotor bloqueado. E ainda respeitou aqui também essa relação entre a constante K e a corrente de ajuste, e 1,45 é a corrente nominal dos condutores. Para a parte magnética, nós vimos que ele consegue interromper correntes de 5 kA, porque ele vai até 65, que é o máximo que apareceu aqui, e o mínimo que apareceu foi a corrente 4 A, e ele atua a partir de 1500. Ou seja, ele consegue interromper correntes dentro desse intervalo aqui. E agora temos os fusíveis. Esses elementos protegem o circuito contra curto-circuito. E aí existem vários modelos, vocês já devem conhecer aí a maioria deles. E eles podem ser utilizados em outros tipos de circuito, como por exemplo circuitos eletrônicos ou até mesmo circuitos automotivos. Vai depender da necessidade de proteção contra algum tipo de corrente de curto-circuito ou mais elevado. E a ideia básica do fusível é ter um filamento que quando percorrido por corrente muito elevada, no caso a corrente de curto-circuito, esse filamento se rompe e desliga o circuito, de modo que o fusível, depois de ter atuado uma vez, não poderá ser reutilizado, e aí é necessária a substituição dele. Para utilização industrial, que é o nosso foco, nós vamos trabalhar com dois tipos de fusível, o fusível do tipo Diazed e o fusível do tipo NH. De maneira geral, as características deles garantem faixas diferentes de atuação. Então, não é que um vai ser melhor do que o outro sempre, vai depender do tipo de circuito que a gente está trabalhando, e aí é necessário verificar nas tabelas dos fabricantes quais são os valores de corrente que um modelo suporta e que o outro suporta para que eles sejam aplicados na prática. E nós vamos ver essas tabelas também mais à frente. Então, o disjuntor, o fusível, leva um tempo para se fundir, esse elo fusível dele, esse filamento dele, vai levar um tempo para se fundir,
de acordo com a corrente que flui por ele. E esse tempo de fusão não é 100% preciso, de modo que a gente vai ver que as curvas de fusível normalmente são duas curvas na verdade, e elas mostram para a gente o tempo de atuação mínimo e o tempo de atuação máximo para uma determinada corrente que está fluindo ali pelo fusível. Então temos aqui a curva de tempo máximo de interrupção de corrente, que seria a curva superior, curva de tempo mínimo de fusão de corrente, e tem uma região aqui no meio que seria a possibilidade, né, de tempo de atuação vai cair aqui dentro dessa região. E percebam que ela se parece bastante com aquela curva do disjuntor da parte magnética. A parte térmica é mais referente ao relé térmico, né? E aqui a gente vê que está mais parecido com a parte magnética do disjuntor. Inclusive a relação de correntes que aparecem ali também. E no caso dos fusíveis, o NH e o diazete, que eu falei com vocês que são fusíveis industriais, eles têm uma característica muito interessante que é se fundir normalmente antes que a tensão, ou no caso a corrente, atinja seu valor de pico. Ou seja, eles percebem essa variação da corrente significativa, e aí quando ele já está entrando ali na ideia do curto-circuito, que a corrente tem um valor mais elevado, ele já consegue fazer o desligamento, ele vai se fundir antes que a corrente atinja seu valor de pico. Igual a gente está vendo aqui, a corrente começou a subir, passou ali do valor mínimo de atuação dele, e ele já consegue desligar esse circuito e impedir que ela chegue até o pico. Isso daí garante uma quantidade de energia menor sendo transferida aos condutores que estão envolvidos ali naquele curto-circuito. Essa curva aqui mostra como que essa questão do fusível se relaciona. Ele recebeu ali uma certa corrente de curto-circuito, mas qual é o valor que ele vai utilizar para interromper aquela corrente? Ou seja, como eu falei com vocês, ele não espera chegar no pico. Então, se eu tiver uma corrente de pico ali com um certo valor, ele vai interromper isso quando? E essa curva nos mostra isso. Então, aqui nós temos corrente presumida de curto-circuito, e aí ele colocou aqui como exemplo esse fusível de 224 amperes. Essa curva aqui está no livro do Mamed, né, que a gente tem usado. E aí é considerado aqui o seguinte, imagina que a gente tem uma corrente de curto-circuito de 40 kA, né, 4 vezes 10 a 4 amperes, então 40K. Se esse fusível de 224 amperes estiver sendo utilizado, com qual corrente ele vai se queimar? Ou seja, enquanto essa corrente estiver subindo para chegar no valor máximo dela, qual é o ponto onde ela vai parar de subir? Então a gente vai ver aqui que nós temos 10 elevado a 4, que seria 10K. Então aqui com aproximadamente 20K, ele já interrompeu a corrente. Ou seja, ele não esperou chegar no valor de 40K. Com 20K ele já interrompeu, de modo que a quantidade de energia transferida aí foi reduzida. A gente consegue então uma proteção mais adequada do circuito. E essa curva que a gente está vendo aqui é para os fusíveis NH da Siemens. É possível também ver essa mesma curva para os fusíveis de AZ, mas percebam que normalmente os valores de corrente deles são menores do que os NH. Igual voltando aqui, ó, a gente percebe que os NH vão até valores bem elevados de corrente, enquanto os de AZ têm valores bem menores. Então, a diferença entre os dois aí é basicamente essa questão dos valores, né? Em termos de atuação, de proteção do circuito, eles vão agir de maneira semelhante. Essas aqui são as curvas de corrente por tempo de atuação dos fusíveis NH. É claro que isso aqui é de um fabricante, vocês podem encontrar várias outras, mas vai servir de exemplo aqui para a gente. Vocês vão ver que todas as correntes apresentadas aqui apresentam seus valores máximos e mínimos de tempo de atuação. Então, se eu pegar um fusível de 6 amperes, por exemplo, eu vou ver que essa curva aqui define o tempo mínimo de atuação e essa curva aqui de cima define o tempo máximo de atuação em relação às correntes que nós temos fluindo por eles. Vamos imaginar que por esse fusível de 6 amperes está fluindo uma corrente de 20. Então tem aqui 10 a 1, é igual a 10, 2 aqui, então 2 vezes 10 a 1, 20 vezes 10 a 1, 20 amperes. Ele vai atuar entre 2 segundos, tá? Aqui 10 a 0, que é 1, então na verdade isso aqui vale 0,2, né? Entre 0,2 segundos e 20 segundos. O tempo de atuação dele vai ficar dentro desse intervalo. Aí a gente pode pensar, mas se eu tenho um fusível de 6 amperes trabalhando no circuito, eu tenho 20 amperes passando, que é uma corrente 3 vezes maior, ele pode levar até 20 segundos para atuar, o circuito vai ser danificado com isso. Mas é importante lembrar que o papel do fusível não é trabalhar em sobrecarga, que é esse o caso aí, essa corrente de 20 amperes no circuito de 6, por exemplo. O papel dele é trabalhar com curto-circuito. Quem deveria fazer a proteção contra essa corrente elevada aí de 20 amperes seria o disjuntor ou relé térmico. No caso, se nós tivermos uma corrente mais elevada, imagine aqui 100 amperes passando por esse mesmo fusível. Eu já teria um tempo de atuação aqui bem menor. Então, 2
vezes 10 a menos 2, que vai dar aí 20 milissegundos para atuação. Então percebam como ele vai ser muito mais rápido para correntes mais elevadas. E o mesmo vale para todos os outros fusíveis que aparecem aqui. Eles vão ter seus tempos máximos e mínimos. E aí a gente pode fazer a consulta nesse tipo de gráfico para verificar o tempo de atuação. Do mesmo modo, nós temos as curvas para o fusível do tipo de AZ. A diferença, como eu falei anteriormente, aqui, de maneira geral, os valores de corrente aqui são menores, mas aí é só seguir a mesma regra para avaliar o tempo de atuação do fusível. E aí nós temos a definição da corrente nominal. Qual daqueles valores que apareceram nos gráficos é que serão escolhidos, que será o escolhido? Então a corrente nominal do fusível é calculada em relação à corrente de partida do motor. Essa corrente de partida, lembrando, é só multiplicar a corrente nominal pela relação IP sobre IN que os motores apresentam também. E o valor dessa constante K, que aparece aqui no final, vai depender do valor de corrente de partida do motor. Ele vale meio para correntes de até 40 amperes, 0,4 para correntes de 40 a 500 amperes e 0,3 para correntes acima de 500 amperes. Então, escolheu o valor de K, multiplicou pela corrente de partida, você vai ter a corrente nominal do fusível. Detalhe, se esse valor de corrente nominal não coincidir com o valor tabelado, vocês vão usar o valor imediatamente inferior ao que vocês encontraram aqui. E vai ser o valor adequado para o nosso fusível. E aqui nós temos um exemplo de aplicação, de definição do fusível, de dimensionamento dele. Vocês vão ver que é o mesmo exemplo dos dois casos anteriores, que é o motor de 50 CV, 380 volts e 4 polos, e tem um tempo de partida de 3 segundos. De novo, coloquei aqui os dados, a corrente nominal dele, a relação entre corrente de partida e corrente nominal, e o tempo de rotor bloqueado. Agora a gente vai avaliar qual é o valor do fusível, da corrente nominal do fusível, que vai fazer a proteção desse motor aí. Agora, para fazer o exemplo do fusível, nós vamos fazer o seguinte. A corrente de partida do motor, como nós vimos no exemplo anterior, é a corrente nominal vezes a relação IP sobre IN. Então nós temos aqui uma corrente de partida de 440,30 amperes. A corrente nominal do fusível tem que ser menor ou igual a essa corrente de partida vezes uma constante K. Para esse caso aqui, para uma corrente de 440 amperes, nós temos um K de 0,4. Então a nossa corrente nominal do fusível é menor ou igual a 440,30 vezes 0,4. Ou seja, nós precisamos aí de uma corrente nominal para o fusível de 176,1 no máximo, né? E agora a gente vai verificar nas tabelas qual é a corrente mais adequada. A corrente nominal do fusível definida é de 176,1 amperes. Consultando aqui as tabelas dos tipos de fusível, nós vamos definir qual é o mais adequado. Então percebam que, se for o fusível do tipo de AZ, nós teremos valores muito distantes desses 176 amperes que nós encontramos. Então vamos tentar com os fusíveis do tipo NH. Percebam que nós não temos 176, de 160 pula para 200. Então a corrente escolhida aí, nominal do nosso fusível será de 160 amperes. Como nós verificamos, o fusível, né, com a corrente nominal de 160 amperes é o mais adequado para fazer a proteção desse motor. E aí a questão do tempo agora de atuação do nosso fusível. Para essa corrente de partida de 440,30 amperes, qual é o tempo de atuação do fusível? Ele precisa ser maior do que o tempo de partida do motor. A gente viu aí que ele é de 3 segundos. Logo, se ele não for menor, o fusível vai desarmar, né? Vai atuar sempre que o motor partir. E aí eu vou ter que substituir a cada partida, então não daria certo, né? Ele não vai cumprir a função dele. Então a gente precisa verificar qual é esse valor de tempo. E voltando aqui na curva dos fusíveis NH, nós podemos consultar a curva do fusível de 160 para verificar qual é o tempo de atuação desse fusível, levando em consideração a partida do motor, a corrente de partida do motor. Então vamos supor que esse motor, por algum motivo, não partiu, o rotor dele ficou bloqueado, ele está com o valor de corrente de partida dele ali o tempo todo. Qual é o valor de tempo que esse fusível vai levar para atuar? Então nós temos uma corrente de partida dele de 440,30 amperes. A gente vem aqui embaixo agora e procura aproximadamente esse valor. Então está aqui, entre 400 e 500, está dentro desse intervalo. E aí a gente coincide com a curva de 160, que é essa aqui. Então ele vai levar pelo menos 20 segundos para atuar.
Ou seja, durante aquela partida do motor ali que dura 3 segundos, esse fusível não será acionado, o que é bom, porque o motor pode partir sem problema. Por outro lado, percebam que ele não é interessante para servir de proteção contra sobrecarga, por exemplo, porque se o rotor tiver ficado bloqueado, ele vai levar pelo menos 20 segundos para desligar esse motor. E aí o tempo máximo de rotor bloqueado que nós temos aí é 10 segundos. Logo, o motor se danificaria. Por isso que é necessário ter a proteção separada contra a sobrecarga. Então, por fim, o nosso cálculo aí foi o seguinte, o nosso resultado, o dimensionamento aí vai ser um fusível de 160 amperes, porque ele atende àquela expressão que a gente avaliou. Ele tem que ser corrente partida do motor vezes K, menor do que corrente partida do motor vezes K, e o tempo de atuação para a corrente de partida do motor é de 20 segundos, o que não interrompe aí a partida desse motor. E para concluir a ideia do fusível, vamos ver como que é definido a corrente nominal do fusível que vai fazer a proteção de um quadro, por exemplo, de um CCM. O que a gente precisa para definir isso? Porque nós vimos para motores individuais, mas se o fusível estiver sendo utilizado para proteger um CCM, ele vai proteger um grupo de motores. Então a ideia é bem simples, O que a gente precisa fazer aqui? A primeira coisa importante é que cada motor tem que ter a sua proteção contra a sobrecarga, ou seja, aquela proteção lá no CCM, que já é referente ao circuito terminal do motor. Isso é necessário que exista. E o curto-circuito também, Claro, o motor vai ter a sua proteção individual. Agora a gente está falando da proteção contra curto-circuito no quadro. Essa proteção não vai poder atuar para qualquer condição de carga normal no circuito, o que é desejado para todas as proteções, mas vale a pena reforçar. E a corrente nominal do fusível deve obedecer a essa equação aqui. A corrente nominal tem que ser menor ou igual à corrente de partida do maior motor vezes a constante K, igual a gente tem trabalhado até agora, para proteção individual. A diferença é que nós vamos somar aqui o somatório de todas as correntes nominais dos demais motores. Então, para eu poder definir a corrente nominal do fusível que vai fazer a proteção do CCM, eu vou pegar a corrente partida do maior motor, multiplicar pelo K adequado e vou somar as correntes nominais. Aqui não é corrente de partida dos demais motores que estão ali. Desse modo, a gente tem a corrente nominal do fusível e lembrando que se esse valor não for tabelado, a gente vai escolher o próximo valor menor do que ele. Então, a ideia básica dos dispositivos de proteção foi passada para vocês hoje, do disjuntor e do fusível. Na próxima aula, a gente ainda vai ver mais alguns detalhes a respeito dessa questão de proteção, de coordenação. Então, vou falar mais algumas coisas ainda. E para a aula de hoje, eu deixei no sistema também um exercício que vocês vão me entregar na semana que vem. Então, é um cálculo aí envolvendo disjuntor e fusível semelhante ao que nós fizemos aqui durante a aula. E eu recebi aí alguns e-mails a respeito do segundo trabalho. E amanhã, quinta-feira, entre 18 e 19 horas, eu vou ficar disponível para a gente fazer um atendimento ao vivo. Eu vou deixar o link aqui também junto com essa aula de hoje. Amanhã, nesse horário, quem tiver interesse de fazer alguma pergunta a respeito do trabalho, pode entrar para a gente conversar. E eu adiei a data de entrega do trabalho. Ele vai ser... A nova data é 20 de junho, ou seja, vocês têm até sábado para terminar. Então a ideia é aproveitar essa 1 hora amanhã, conversar um pouco sobre as dúvidas do trabalho, e aí quando for no sábado, vocês já vão estar com ele pronto para me entregar. E aí, precisando, é claro, vocês podem me mandar as perguntas aí por e-mail ou no próprio AVA, que eu vou responder também assim que possível. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.